Pio Santana pergunta como posso medir meu desenvolvimento como dimensional. Você vai perceber que a sua clareza mental, seu discernimento, a sua consciência expandem. Esse é o primeiro sinal. Você vai sentir mais vitalidade, mais saúde. Você vai sentir que você está mais vivo. Esse é o segundo sinal. E você vai perceber que você começa a ser acompanhado. Presenças dos nossos amigos estarão sempre com você. Você vai sentir que você não está sozinho. Você vai perceber que as coisas começam a dar certo na sua vida. E desde que você mantenha a sua frequência alta, nessa lucidez, nessa frequência mais acelerada, cada vez mais nós teremos a presença deles do nosso lado em parceria conosco. Não para fazer algo por nós, para que nós possamos, ao lado deles, executar um trabalho. Então, como saber se eu estou me desenvolvendo como dimensionais? Bom, quando as coisas começam a acontecer, tudo que eu programo, tudo que eu estou concretizando na minha vida começa a dar certo. Sinal que eu já estou entrando na frequência compatível com essa realidade que nós falamos agora há pouco. Deuses de nós mesmos. O Ryan diz: todo o sistema Terra foi construído com o propósito de evolução dos seres ou apenas no primeiro anel foi construído com essa finalidade? Todos os anéis têm vida. Todas as regiões da Terra têm vida, humanidade, reinos, vegetal, mineral, animais, humanos. A evolução acontece em todos os mundos paralelos, em todos os reinos do sistema Terra, em todas as dimensões desse universo. Todos os seres viventes estão aqui, de certa forma, evoluindo. O primeiro anel, ele tem uma particularidade. Existe uma frequência aqui diferenciada. É como se a posição do primeiro anel no sistema Terra, que ele fica mais ou menos no centro, dentre os anéis, ele fica mais ou menos no centro da Terra. E o alinhamento que existe no quadrante do sistema Terra com o cosmos e com essa energia suprema, que nós podemos chamar de Deus, e as ondas moduladoras, existe uma sincronicidade e um alinhamento que ocorre de tempos em tempos, que nós falamos sobre as ondas moduladoras, sobre tudo que está acontecendo agora, inclusive, que é essa anomalia eletromagnética. Essa sincronicidade, essas janelas, favorecem a uma evolução muito mais rápida aqui no primeiro anel, dando a oportunidade de os seres que estão aqui evoluírem para outras dimensões, que é a transmutação. Então, eles até falaram que aqui é a pérola do universo, porque a experiência na Terra, na terceira dimensão, no primeiro anel, com a possibilidade de vivenciarmos as emoções 100%, só aqui acontece isso, é que nos dá a possibilidade dessa transcendência, desse salto quântico transmutativo para outras dimensões. Então, muitos querem vir para cá. Inclusive, muitos dimensionais um dia virão passar pela experiência humana na raça adâmica, que será corrigida, né? Porque o nosso DNA foi totalmente manipulado. Nós estamos quebrados e danificados agora, mas isso vai ser consertado. Um dia, essa biotecnologia, que é esse corpo adâmico, será uma ferramenta, um veículo no qual, aqui no primeiro anel, a evolução será muito, muito acelerada. Então é diferente para os planetários de outras raças, porque não são adâmicos, porque eles não têm essa frequência da alma ativada neles, essa luz. Então para eles é um pouco mais complicado esse processo evolutivo aqui na terceira dimensão, nesse anel e em outros anéis. Então não é só o primeiro anel que tem uma frequência diferenciada, é o fato da raça adâmica ter sido criada aqui
Existia um projeto para essa humanidade mais evoluída estar nessa frequência aqui no primeiro anel para ter essa oportunidade de evolução totalmente diferenciada. No segundo anel, já é uma evolução espiritual, já existe uma vida após a morte. Isso para quem já está mais consciente, né? No segundo anel, mais já desperto e evoluído também. Porque quem não está consciente e passa pela morte tem que estar numa faixa intermediária, que é uma frequência entre o primeiro anel e o segundo anel, que muitos chamavam de umbral ou purgatório, né? É um mundo, uma realidade paralela no qual aqueles que desencarnam não vão diretamente para o segundo anel, eles ficam ainda nessa frequência, até ajustarem a consciência deles, né? A Tati até pergunta, quando morremos e vamos para o segundo anel, lá adquirimos todas as nossas memórias de todas as reencarnações? Ou existe o véu do esquecimento, né? Ou sabemos de tudo? Não, pelo que a gente recebeu de informações até agora, a gente não tem memória de todas as vidas, não, porque essa memória cósmica, ela só é acessada quando atingimos níveis dimensionais. É um outro processo evolutivo. Após a morte, pelo contrário, a gente vai perdendo a memória. Até porque grande parte da memória das vidas que nós tivemos na Terra era memória cerebral. Pouca coisa fica plasmada no nível mental superior. Pouca coisa a gente leva como memória experimental, como sabedoria e conhecimento que é levada para uma nova encarnação. Porque o que nós levamos é a evolução, e não a memória factual das coisas. A gente não lembra nem o que a gente fez semana passada, nem ontem eu lembro o que eu fiz. Imagina se eu vou lembrar de uma vida passada. E se eu for ainda para uma realidade paralela, no qual eu perdi o meu corpo, então o que fica de memória talvez seja algo um pouco relacionado aos sentimentos que nós tivemos aqui, os vínculos, né, afetivos, familiares e as experiências, os aprendizados, tudo aquilo que trouxe uma evolução para nós. Por isso nós temos que regressar. Por isso que a vida no segundo anel, na verdade, é um intervalo. Depois nós voltamos para cá, temos que reconstituir o corpo físico para um dia alcançarmos a transmutação, que é partir deste mundo para uma outra dimensão, levando o corpo. A morte é uma reprova. A morte é como se nós repetíssemos de ano na escola. Depois temos que voltar. E até receber o diploma, né, da formatura, a gente tem que passar por muitas experiências aqui e reconstituir esse corpo, sabe-se lá quantas vezes, né? Olha quanto tempo a gente está aqui para conseguir transmutar. Mas agora, com certeza, todos nós vamos, né?